strong. Estamos iniciando o nosso quarto episódio do Pode Consignar. Eu sou a Pâmela Bacelar, nós somos do escritório Moreira Bacelar Advocacia, especializada em correspondente bancário. Eu sou o Rafael Bacelar e hoje a gente está aqui com duas figuras ilustres de um banco muito importante, C6, para brilhantar o nosso episódio de hoje. E a gente vai começar, eu peço, Marcelo, se apresenta um pouco para a gente aí, para quem não te conhece, saber aqui um pouco do Marcelo, que tem 18 anos de consignado. Oi, pessoal, bom dia Rafael, bom dia Pâmela, bom dia Tiagão. A satisfação estar presente aqui hoje para participar desse podcast, falar um pouquinho do C6, das novidades do mercado, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Carneiro, eu moro em Fortaleza, tá? Eu sou gerente regional aqui do C6 Bank do Norte e Nordeste e a gente tem uma equipe aí toda pronta para atender os correspondentes, parceiros, e fazer o C6 crescer cada vez mais na região. E o Thiago, gerente comercial do Banco C6, também com um grande histórico aí no consignado. Muita gente com certeza conhece aqui o Thiago no Maranhão, porque ele já esteve aqui representando esse estado por muito tempo. Se apresenta aí, Thiago, para quem ainda não te conhece. Boa, Rafa. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, tá? Obrigado, Pâmela, também. Satisfação estar aqui com vocês, eu que acompanho diariamente aí o canal de vocês, né? Sempre que eu quero pegar algum bizu, alguma novidade do canal, eu tô ligado lá, até mesmo agora há pouco, antes de iniciarmos, eu falei que já irão lançar o terceiro episódio, né? Então, eu acompanho diariamente o canal. Então, me chamo Thiago, eu sou gerente comercial aqui no C6, atuo nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, tenho 38 anos, sou casado, atualmente moro em Timon, ali na divisa ali com Teresina, né? E é isso, acho que vai ser um bate-papo muito legal, um ambiente muito bacana, descontraído, para a gente poder falar de negócios, de oportunidade, falar de mercado. Com certeza. É verdade. E hoje que eu descobri que o Thiago, ele era maranhense, porque eu sempre achei que tu fosse piauiense. Foi uma novidade para mim. Marcelo, eu até conversei antes com o Marcelo e com o Thiago para entender um pouco da dinâmica deles dentro do consignado, e eu achei assim super interessante a experiência de vocês. Realmente ela é muito rica, né? A gente está falando de duas pessoas que têm mais de 10 anos dentro do consignado, o Marcelo aí com 18 anos de experiência, já montando algumas operações. Marcelo, como que você viu esse setor evoluir e quais são as principais mudanças, na tua opinião, que moldaram aí esse cenário do consignado no nosso país? É verdade, Rafael. A gente já vem aí no mercado há muito tempo. Comecei em 2005 no BGN, né, que é o Banco Galvão de Negócios, lá em Fortaleza. O mercado do consignado já existia um pouco antes com outros produtos, mas o INSS começou de fato aí no final de 2004, início de 2005, e é um mercado apaixonante, né? 2005, quando a gente começou, era através de papel, né? Era tudo, não existia o digital, os clientes tinham que ir assinar várias vias, e ao longo do tempo esse mercado foi se modernizando, foi se aprimorando, teve as mudanças regulatórias que foram necessárias para o mercado evoluir também. A gente antigamente tinha uma portabilidade que era um boleto, tinha que quitar o boleto para poder liberar a margem e o outro banco fazer. Hoje a gente já trabalha com a portabilidade automatizada, né? Antes era assinatura, hoje já é o digital. Então, qualquer lugar do Brasil o cliente consegue fazer a operação. A gente, eu acho que com isso ultrapassou fronteiras. Sim. Eu acho que isso aí foi muito Acabou bacana. as barreiras, né? Você não tem mais uma barreira. Sim, exatamente. Tô aqui no Maranhão, mas eu consigo operar o país inteiro. Você não tem mais essa limitação. Perfeito. A gente acho que deu uma pulverizada boa no mercado. Eu acho que o correspondente bancário também, ele teve que evoluir, teve que se modernizar, teve que criar áreas dentro da sua empresa para poder acompanhar essa evolução do próprio mercado, da concorrência, dos órgãos regulatórios. Então, assim, é um mercado que está em constante evolução. Depois do BGN, eu já fui para o PAN, fiquei quase 8 anos também no PAN, depois montamos a operação aqui no C6 e sempre de uma casa para outra a gente notava que vinha coisas novas, regulamentações novas, mas eu acho que sempre aprimorando e modernizando o mercado, né? Porque a gente sabe que
há 18 anos atrás não existia WhatsApp, não existia Muito ligação por câmera de vídeo. Então, assim, essa modernização que houve global, tecnológica e tudo, ela veio para o consignado. Então, é uma coisa bem bacana. Hoje as coisas fluem melhor. E o C6, hoje, que é a casa que eu trabalho, acompanhou bem essas evoluções e essa modernidade, toda essa mudança tecnológica, né? Além de trazer uma necessidade do correspondente bancário se adequar, trouxe também esses filtros, né? Porque além de facilitar, como a gente disse, lá atrás o cliente tinha que assinar, hoje é digital, todo mundo, né, ultrapassou barreiras, trouxe muitas possibilidades, né? Mas também trouxe a necessidade do correspondente bancário se adequar, se profissionalizar, né? Abrir a cabeça para as novas oportunidades, né? Eu lembrando o Marcelo falando aqui, eu me lembrei que na época da compra de dívida tinha gente que vinha com um saco de dinheiro porque era realmente pago, né? Literalmente. Comprava dívida com não era dinheiro. oportunidade. Era um risco trazer aquela... E até isso muda, né? O cenário realmente muda e traz uma dinâmica muito rápido. O consignado é realmente hoje funciona de um jeito, daqui a 2 horas de outro, é muito dinâmico, você precisa se adaptar. O Thiago, ele veio do Bradesco, né? Do Bradesco Varejo, ele não entrou no Bradesco Consignado. Thiago, conta um pouco assim da tua história também, até chegar essa tua visão do consignado hoje. Isso mesmo, Rafa. Eu iniciei minha trajetória no mercado financeiro lá em 2010, né? No Banco Bradesco, na rede de agências. Eu comecei na cidade de Coelho Neto, né? No Maranhão, minha terra natal. E iniciei como escriturário, né? Como todo bancário que inicia no segmento de varejo, ele entra ali como escriturário. E fui galgando carreira dentro do banco. 3 meses já fui promovido para caixa. Posteriormente fui promovido a supervisor de caixa e saí, né, da agência de Coelho Neto como gerente administrativo, né? Cuidava ali um pouco da tesouraria, né? Cuidava ali da parte mais administrativa ali. E aí, em 2014, a convite do próprio Bradesco Financiamentos, eu assumi, né, como gerente comercial, né, no Piauí, né, à frente da carteira da Bradesco Financiamentos. Então, isso para mim foi muito novo, né? Eu, como comentei com vocês ali nos bastidores, então, na época que eu trabalhava em agência, eu vendia 17 contratos por mês e me achava o cara, né? E ainda era da parte administrativa, parte né? administrativa. Que geralmente é um desafio, né? Desafio. Porque você não tá ali na frente do Sem cliente, dúvida. você tá ali no back-office e tem que tentar fazer e gerar negócio. Sem dúvida. No segmento de agência, principalmente no interior, você faz de tudo, né? Sim. Além do administrativo, você tem que ir também ali para frente comercial, você vai na bateria de caixa, então você roda pra caramba ali dentro. Então, lá em 2014, quando eu cheguei aqui, na Bradesco Financiamentos, que vi que a indústria do crédito consignado é uma coisa totalmente diferente, aquilo para mim, no primeiro momento eu recebi um impacto muito forte, porque eu imaginava que não tinha esse volume gigantesco que tem. E daí eu fui estudar, fui aprender, tive bons professores também, né? E terminei me destacando, né? Depois assumi um pedaço do Maranhão na Bradesco Financiamentos, né? E foi muito bacana, é uma experiência muito boa que eu tive lá no Bradesco. De fato, foi uma escola para mim também, tá? E aí, a convite do Marcelo, recebi a oportunidade para vir aqui para o C6, né? A princípio, eu assumi literalmente as 2 praças, Piauí e Maranhão, porque a princípio eu só trabalhava com Piauí inteiro e uma parte do Maranhão. E em janeiro, ele me entregou também mais uma oportunidade, que é o estado do Tocantins. Então, hoje a gente cuida Piauí, Maranhão e Tocantins. São 3 estados grandes, né? A gente faz um trabalho muito no corpo a corpo com o nosso correspondente. Eu gosto desse negócio de estar próximo do correspondente, de entender a operação, né? Acho que isso é muito bacana pra gente, porque isso a gente termina aprendendo mais, literalmente, né? Não tá só na parte comercial, mas também entendendo da operação. Acho que isso ajuda muito o correspondente. Então, essas 2 casas, na verdade 3 casas, pode-se dizer, tive boas experiências e isso me ajudou muito, né, a evoluir aqui como profissional. Acho que é muito bacana isso. E, na verdade, Thiago, essa parte que você falou de estar corpo a corpo, próximo do correspondente bancário, nós batemos muito na tecla da importância da área comercial, né? Não só tá lá falando sobre metas, sobre vendas, mas tá apresentando novas oportunidades de negócio, né? Esse acompanhamento de perto dos índices do correspondente bancário, qualidade, de auxiliar na questão das adequações, né? As novas normas e tudo mais. E a área comercial, ela tem um papel importantíssimo, né? É verdade. É importante realmente esse assunto, porque a linguagem a linguagem que o comercial tem é a linguagem da ponta. Sim. E um banco hoje é estruturado com diversas áreas, né? Às vezes o cara do jurídico lá, às vezes a gente já teve essa situação em banco de varejo,
que o cara tinha uma visão muito do varejo da operação. Sim. Então, o consignado era um mundo completamente diferente. Se não existisse ali um comercial que conseguisse traduzir essa linguagem para uma área jurídica, por exemplo, de banco, eles não conseguiam ter a dimensão daquela operação. E que às vezes era um entrave. Então, é fundamental essa aproximação comercial realmente ter esse papel de consultor, né? Que a gente via muito antigamente, aquele comercial que tinha uma ideia mais, eu visito, eu tenho aqui minha comissão tanto. Né? Acho que nem existe mais espaço não tem mais isso, espaço para esse mesmo, mercado. A gente vê muito hoje, principalmente nos bancos, muita capacitação profissional, né? E o C6 vem realmente com isso. Marcelo... Até fazer um complemento aí, Rafael. Desculpa te interromper, mas eu gostaria de pegar esse gancho. Eu queria falar hoje que o gerente comercial, tanto do correspondente, tanto do banco, ele não pode ser aquele gerente de visitar apenas para tomar o cafezinho, né? Então a gente hoje tem que ser realmente um consultor, a gente tem que mostrar saídas, a gente tem que mostrar alternativas. Tem momento que o mercado tá mais retraído, então a gente tem que dizer, isso aqui tá bombando agora, vamos para cima disso. Falar de oportunidade, né, Marcelo? de Falar de negócio, de mercado, então, direcionamento, acho que com isso certeza, é muito Thiagão. importante. Então, assim, importante a gente ter essa visão de passar isso na ponta, porque muitas vezes, quando entra um LOAS, como vai entrar agora, tá o mercado aquecido, tá todo mundo feliz, né? Mas há momentos que o mercado tá retraído e é onde o bom gerente, o bom consultor chega para entregar para o seu parceiro essas alternativas de negócio, tá? Então, aqui no C6, a gente, como não tem rede de agências, a gente faz muito esse trabalho na ponta, de estar perto do parceiro, de estar perto do correspondente, do subestabelecido, trazendo alternativas. A gente, desde maio, já vem aí segurando muito a venda do banco através da portabilidade. Foi um produto que estourou, Sem foi um dúvida. produto que automatizou, que hoje está mais rápido, que quebrou tabus, né? Que antes era a compra de dívida, entrou aporte, muita gente não queria entrar com receio da operação não rodar, de demorar Antes era uma demais. operação de muito risco, né? Isso, era uma operação de muito risco, hoje é risco banco. Então, assim, é um produto que segurou a onda junto com o próprio FGTS. Então, assim, em resumo, o parceiro correspondente, ele tem que ter hoje cabeça aberta. Ele tem que estar aberto às mudanças, ele tem que estar aberto aos novos produtos e sempre procurar seguir. Ele é visitado diariamente por vários gerentes de bancos. Então, assim, ouvir, maturar e procurar seguir o direcionamento que a turma está indo, né? Então, você não pode ser resistente ao novo banco, você não pode ser resistente ao novo produto, porque você corre o risco de ficar fora do mercado. É verdade. Acho que é isso. Muito bom. É verdade, e isso a gente consegue verificar em cenários muito próximos, né, dessa necessidade. A gente sempre fala, mas acaba que aconteceu muito recentemente a paralisação do INSS e que isso, de certa forma, trouxe um estancamento da operação muito em função disso, né? Sim. As pessoas os empresários do segmento acabavam concentrando aquela operação, não diversificavam, né? Existe aí um leque gigantesco de operação, o próprio C6 tem um que é fora do consignado, com o veículos, que Sim, é uma alternativa excelente para implementar a operação, e a gente via muita gente aí dançando, escorregando, né? Em função muito disso, eu acredito. Só para fechar essa parte que a gente está falando, eu estava comentando ontem, eu até comentei com o Thiago sobre um estudo que teve agora, né, em julho, sobre o empréstimo consignado, sobre esse produto, sobre as pessoas que adquirem, né, o empréstimo consignado. E para mim foi surpreendente, né? A gente estava conversando sobre isso. Foi surpreendente porque quando a gente pensa no empréstimo consignado, a gente pensa nos aposentados. Né? No idoso, né? E aqui essa pesquisa fala justamente isso, que eles não são o maior público e traz, né, essa visão, digamos assim, comprovada do que vocês estão falando, que são as muitas possibilidades que esse segmento traz. Só para fechar, ele fala até assim, que o maior grupo está entre 35 e 54 anos. De INSS, de aposentado, nós temos só apenas 15% do total de 100. É porque nós temos um mercado global, né? A gente tem Forças Armadas, tem funcionário público federal, o mercado como um todo, né? Sim. Então são pessoas que estão na ativa, são tomadores. Tem o próprio FGTS, que aí abrangeu muito o público. Perfeito. O público do FGTS, se eu não me engano, é maior do que o do INSS. Então, assim, é um público muito amplo, prefeituras, governos. Muitos convênios. Sim, né? muitos convênios. Então, assim, ele consegue... A gente foca muito no INSS.
Eu acho que até o nosso mercado, Pamela, ele é um pouco entendido de maneira errada, às vezes, pela imprensa. A Sim. gente vê muitas matérias negativas, a gente vê que realmente acontece como todo mercado, de ter as pessoas que trabalham direito, tem as pessoas que não trabalham tão certo, né? Sim. Então, assim, mas assim, é um mercado hoje que a gente tem uma taxa de 1,91, né? Então, assim, é um mercado que se o aposentado, se o pensionista tirar o dinheiro para um fim, realmente, para uma troca de carro, para uma reforma, uma construção de uma casa, para realizar um sonho mesmo de uma viagem, não é uma taxa absurda. Inclusive aqui Sem nesse dúvidas. estudo que foi feito pela FGV, ele fala que esses produtos, né, eles são adquiridos, esses empréstimos, para pagar outros tipos de dívidas Isso. mais caras. Então a pessoa, ela está sendo beneficiada. E eu não sei se tu já ouviu, Marcelo, acredito que o Thiago sim, que a gente até denominou aqui pra gente que o empréstimo consignado é o empréstimo mais democrático do país. É isso. Né? Porque não existe um empréstimo com uma taxa de juros como a do empréstimo Verdade, consignado. verdade. É verdade. E a possibilidade que ele abre para pessoas de todos os níveis, né? De escolaridade, de Perfeito. instrução, Com a de mesma condição taxa, né, financeira, Pamela? com a taxa igual, né? Com a mesma taxa, verdade. E assim, até mesmo essa operação do crédito consignado para o aposentado e pensionista, para o idoso, literalmente, né? Isso, além dessa questão do crédito de taxa baixa, tem um apelo social muito Sim. grande, né? Então, acho que isso é muito bacana, a gente ter essas taxas, né, para poder a gente disponibilizar isso para o nosso cliente. Quando a gente olha essa operação do próprio FGTS, né, isso foi uma sacada muito bacana que o próprio governo lançou anteriormente, que também disponibiliza crédito para esse público, né? Porque a princípio você não conseguia Sim. tomar esse tipo de crédito. Então, quando você olha, também são taxas baixas que lhe permitem, de repente, como o Marcelo bem pontuou, você reformar a sua casa, você trocar o seu carro, Abriu um enfim. negócio. Então, abriu muitas oportunidades com isso. Eu acho que o mercado cresceu muito, né? É um mercado que cresce, eu acredito, esse ano mais 9%, né? Então a gente está num segmento bom, o correspondente precisa entender, como o Marcelo falou, deixar de ser monoproduto, né? Maturar esse negócio. Você pontuou desculpa, na Pesquisa. Na feita. na pesquisa pesquisa. que você fez, que o público, né, tá entre 35 e 54, 53. Então essa galera você consegue encontrar facilmente pela internet. Então essa tecnologia, ela também nos ajuda, Já é um ajuda público o canal atualizado, consignado, né? é um público atualizado. Então você lança isso no Instagram, no tráfego pago, você vê que isso tem muito resultado, porque antigamente a gente tinha essa convicção ou o pensamento que a gente não conseguiria vender consignado pelo tráfego pago ou pela internet. E hoje essa pesquisa termina colocando isso abaixo, porque a gente encontra um Sim. público, né, Jovem, nessa né? idade jovem que está disposto a tomar crédito. E aí abre as inúmeras possibilidades, né? Para o segmento. Sem dúvida. Exatamente. Tem que ser realmente multiproduto. Não dá para você concentrar. O fato é, se você tenta vender INSS pela internet, você vai ter muita dificuldade, porque não é o perfil Não é o daquele perfil. negócio, né? Mas aí a gente vê num estudo feito pela FGV que, na realidade, a maior parte dessa operação ela não está concentrada em um convênio como o INSS. Para a gente dar continuidade aqui e até aproveitar assim, a experiência de vocês dentro do banco, Marcelo, a tua saída do PAN para o C6, né? Na realidade foi até para montar o C6, Isso. comprou fixa em agosto de Isso, 2020, né? Vou falar um pouquinho. Foi a época que você entrou dentro do banco, Foi, né? perfeito. E aí como que foi essa organização para abrir essa operação num banco novo? Pois a saída do PAN, a minha esposa quase se separa de mim, né? Porque foi no meio de uma pandemia, né? A gente recebeu a proposta aí do Buchala, do Arthur, do Botelho, para sair do PAN e ajudar a montar a operação do C6, né? O C6, ele é um banco de ex-diretores do BTG Pactual, que é um banco paulista, né? Acho que é Marcelo o nome dele também, né? É, o Marcelo Marcelo Calim, meu xará. É. Então, assim, ele montou o banco para atuar na média alta renda com cartão de crédito, conta corrente, investimento. E o Buchala, junto com o Botelho, apresentaram o modelo do consignado. Então ele se encantou, viu que era um modelo, era um business que poderia agregar muito lá no banco. Então trouxe essa turma para poder montar o consignado. Então veio eu, José Eduardo, a Roberta e o Adelso inicialmente. Dividimos o Brasil, né? Saímos do PAN, uma casa também que a gente
construiu lá desde 2012, no antigo Pan-Americano, quando houve a transformação do Pan-Americano para o Banco Pan, que era Caixa Econômica, Silvio Santos. A gente construiu também essa história lá no Pan e saiu para montar o C6 já com expertise maior, né? Inicialmente no Pan eu cuidava apenas do estado do Ceará, tinha ficado também algum tempo com o Rio Grande do Norte, então foi um desafio muito grande aqui no C6 ficar com o Norte e Nordeste, né? Sim. A gente conhecia donos de promotoras, dos eventos e tudo, mas o varejão, a ponta, o sub, o indicado, o parceiro de outras UF, a gente teve que conhecer na ponta, né? Então você imagina no meio da pandemia, tá? Isso em 2020, a gente ter que pegar avião diariamente. Eu cheguei a fazer 8 estados em 2 meses. Só chegava em casa mesmo, avisava a mulher que estava chegando para poder... Agora eu entendi a história da mulher não ter gostado. Não dá surpresa, né? Então, assim, montamos a operação, já pegamos em outubro de 2020 aquele primeiro aumento que teve dos 5%. Sim. O banco estourou de venda, né? Na época, o nome do banco, lá no INSS estava o Banco Fixa, sim, porque o código do C6 não tinha saído ainda, mas o presidente tão... esperançoso de começar a operação e tal, comprou o Banco Fixa para a gente começar a operação enquanto o código do C6 saía, né? Que era a C6 Consig, né? Isso, o C6 Consig. É porque o C6 Bank, ele tem vários business, né? Ele tem o C6 Consig, ele tem o C6 Veículo, C6 Cartão, C6 Seguro, Seg, né? Tag, C6 Store. Então, ele é uma hold, mas ele tem vários nichos de atuações por pessoas diferentes. Sim. Então, assim, montamos a operação do C6, parte tecnológica já de ponta, né? Já entrou com um sistema veloz, ficou conhecido no mercado e é conhecido no mercado hoje como o banco que paga mais rápido a operação. Então, fizemos ajuste, muitos produtos para sair durante esse período. Teve SRCC, entrou entrou FGTS, a gente teve que liberar as portabilidades, tivemos 3 digitais, né, que é o digital WhatsApp, depois tivemos o digital Plus, depois o digital web. Então, assim, foi uma transformação num pouco período de tempo. Então, para você ter uma ideia, agora em janeiro, no aumento salarial, o banco teve 20% do share do mercado. Certo? Ou seja, no aumento salarial que teve em janeiro, em cada 5 contratos, 1 era do C6. Então, assim, nas visitas eu brinco muito quando vai sair um LOAS desse, quando vai sair um aumento, eu digo, podemos não estar no melhor momento de comissão, podemos não estar no melhor momento de algum produto novo, mas digite o aumento que nós vamos pagar primeiro. Então, assim, o pessoal, a comissão não está tão alta, o parceiro reclama um pouquinho na ponta. Eu digo, não adianta ir para a comissão alta e não pagar. É verdade. Então, assim, é um banco que ficou caracterizado por essa agilidade, é um banco leve, é um banco que você tem acesso à diretoria. Se você for em São Paulo, a gente marca uma reunião. É como nossos gestores falam, né? É um banco de dono. Então, algumas decisões que têm que ser tomadas, reúne ali, toma a decisão, traça o melhor caminho e a gente segue. Então, acho que uma coisa bacana do C6 é isso, é ser um banco leve, é um banco que pulverizou o Brasil. Hoje a gente é o primeiro, segundo, terceiro banco de todos os correspondentes bancários. Mesmo a gente não tendo todos os produtos, a gente hoje ainda não tem forças armadas, a gente não tem governo, a gente não tem prefeitura. Então, assim, a gente tem um mar de oportunidades ainda de aumentar o portfólio de produtos aqui no C6 e cada vez mais ter uma penetração maior dentro do correspondente. A gente estava até conversando sobre isso hoje mais cedo, quando a gente estava vindo para cá, que o C6, apesar de ser recente, é uma operação de 2020... Sim. Quem vê o C6 acredita que ele é um banco antigo já dentro do consignado, sim, porque ele é realmente muito presente na operação hoje, né? Todo mundo praticamente da área de correspondente opera C6. Ele já tem uma importância muito grande para o segmento e eu acredito que, além dessa questão dos produtos, é também pelo esse perfil que vocês levam, né? Dessa leveza, da proximidade com o correspondente bancário. Então isso vai encantando, né? O pessoal lá da ponta e aí vai crescendo como já está. Além disso, o banco tem processos muito ajustados, né, de averbação. A gente é uma referência hoje na averbação do entrante, né? Então isso ajuda muito. Então, para o canal correspondente que tem o cliente ali na ponta, né, que quer que esse negócio seja resolvido de forma rápida, né, com agilidade,
isso a gente sai na frente, né? Acho que não faz sentido nenhum hoje você estar com um cliente na tua loja, né? E digitar uma operação por um banco e, poxa, pagar no outro dia. Se você tem hoje uma verbação online, né? Que te permite que você digite e se o processo for bem azeitado, isso, o cliente com questão de 1 hora, você já consegue receber seu crédito. Acho que isso a gente sai na frente, o C6 sai na frente nesse quesito, tá? Sim. Eu acho que o Thiago falou muito bem aí a questão do cliente fazer o empréstimo na loja e ir para o banco sacar. Eu acho que isso aí era um sonho. Quem está há muitos anos no consignado sabe que você digitava um contrato, demorava 3, 4 dias para o cliente arquivo receber. retorno para ir lá Então, no assim, INSS, enfim. a gente que tá há mais tempo, a gente pensava, será que algum dia, quando o pessoal falava nas reuniões, nos encontros, a gente estava preparando o sistema e tal, para verbar em 30 minutos e o dinheiro está na conta do cliente. Então era uma coisa meio platônica. Era Quase uma coisa, que ficção. Isso, meio distante. Sonho Então, total. assim, devido à modernidade, à internet, às evoluções, hoje um cliente faz as confirmações e vai sacar o seu dinheiro. Sim. Eu acho que isso é uma coisa diferente do mercado, né? Então, assim... Um ganho de agilidade muito um grande. ganho de Mas a verdade. gente percebe, até pela essa conversa mais aprofundada com vocês, que apesar da gente se conhecer, nem sempre dá tempo de conhecer a história, saber tudo como aconteceu. A gente percebe que o C6, desde o início, teve essa preocupação, como o Thiago estava falando, de criar esses fluxos, né, definir, para trazer essa agilidade. Porque a gente também percebe que alguns bancos novos, nesse segmento, eles deixam um pouco a desejar nesse sentido e termina trazendo esse atraso em algumas operações, né, na finalização lá do produto. Sim. E aí, nisso o C6 tem ficado, saiu na frente, tá de parabéns. A própria estruturação inicial do banco, eu acho que foi muito pensada nisso, né? Ele trouxe muita gente de mercado com essa expertise para entender assim, olha, a gente pode pular aqui 10 anos na frente porque a gente sabe o segredo do negócio. Eu acho que isso foi fundamental na parte da estruturação, né? É por isso que hoje está nessa proporção, né? Quando você pensa no C6, você não acha que o C6 começou essa operação em 2020. Você acha que já tem uma história muito longa, tempo, né? mas também se deve, né, a toda essa equipe, né, essa estrutura de pessoas que trouxeram tanto para dentro do banco e vocês conseguiram, né? A gente, Pamela, Rafael, a gente tem comercialmente, em relação aos demais players do mercado, a gente só tem 1/3 da equipe comercial. Para ter uma ideia, aqui no Norte e Nordeste, né, tem eu e mais 5 gerentes para 16 estados. Por quê? Porque o banco funciona. Então, assim, como você bem falou, nós trouxemos poucas pessoas da concorrência, dos outros bancos, tá? E colocamos processos e sistemas azeitados. Então, assim, a nossa equipe é pequena, mas a gente brinca, é corredora. Então, assim, a gente tem uns problemas do dia a dia inerentes de tudo, como todos os bancos têm. Mas roda, as coisas acontecem, as coisas rodam. Então, assim, foi importante trazer essa equipe madura, como a gente diz, o Thiago aí tinha só de Bradesco mais de 10 anos, como a gente tem outros gerentes aqui também na minha região, no próprio banco, com mais de 10, 15 anos de consignado. Então, assim, ficou mais fácil a gente rodar dessa forma do que a gente preparar. Até porque, assim, o C6 é um banco digital. Isso que eu falo, então, já assim, nasceu digital, isso. né? Então, assim, nas visitas, logo no início, quando eu ia visitar, me dá o teu cartãozinho. Aí eu disse, não tem um cartão, porque o banco é digital. Então, assim, para a própria cultura do C6 Bank, quando o C6 Consig entrou dentro do negócio, foi difícil eles entenderem algumas situações de como as coisas aconteciam. Como você diz, quando você contrata para a sua empresa um contador, um advogado, é difícil ele entender essa relação correspondente banco, de às vezes um abrir mão de uma coisa, o outro abrir de outro, de algumas situações que no meio jurídico ou no meio da contabilidade teriam que seguir um caminho, mas são ajustadas comercialmente. Então, assim, o consignado ele é bem dinâmico, ele é bem amplo, assim, ele dá oportunidades, às vezes, de vocês como advogados, como um contador, entender um negócio de outra forma, né? Pegando até um gancho na fala do Marcelo, acho que isso lá no C6 a gente se discute muito, né? Processo, modelo de negócio. Para você ter ideia, nas nossas reuniões nós já estamos discutindo já 2025, já estamos discutindo 2026. Então a gente percebe que internamente nós podemos ajustar mais fluxo para que esse negócio se torne cada vez melhor, para que o nosso processo se torne mais rápido, né?
Então a gente ainda tem muita coisa para lançar, né? O banco vem muito forte aí na qualidade da operação, né? Na segurança jurídica da operação e também na eficiência, né? Acho que esse é um ponto importante, tanto para o correspondente, para o nosso como também para o nosso consumidor final, o cliente final. Acho que isso é o mais importante. Então a gente tem muita coisa para vir de novidade, né? A gente acredita que em breve nós estaremos também fazendo pagamento via Pix. Acho que isso também é outro ganho. É uma eficiência muito bacana que a gente vai ter na ponta aí no dia a dia. E toda essa modernidade precisa, com certeza, de organização, né? Por Sim. isso que vocês estão conseguindo sair na frente aí em muitos fluxos, produtos e tudo mais. Sem É dúvidas. verdade. E isso ouvindo vocês falar, você até tem um insight que hoje o próprio correspondente, ele pode ter isso como um modelo, né? Você falou assim, a gente está discutindo aqui já 2024, 2025, o que não funciona ali e a gente vai corrigir internamente. Isso não é algo que depende hoje só de uma instituição financeira. É importante que o correspondente bancário, vocês como comercial, que fazem essas visitas, né? O Marcelo falou que fez 18 viagens, Não, 18... Oito estados. 8 estados em alguns meses. Ou seja, ele fez questão de conhecer aquela área, de entender, até porque a gente está falando de um país continental. Sim. O que funciona lá no norte não necessariamente funciona no nordeste, né? As culturas são muito diferentes. E o correspondente, ele tem essa necessidade realmente de profissionalizar a sua operação. E a gente vê hoje isso como um fator que você não pode mais alterar, né? Sim. Ou é o hoje, ou provavelmente você não estará no mercado daqui a algum tempo. O que eu costumo falar, Rafa? Eu costumo pontuar que esse mercado não tem mais espaço para amador. É verdade. Literalmente. Ou você começa a olhar esse negócio de forma totalmente profissional, e aí eu até pontuo isso aqui para os correspondentes, né? Eu sempre falo, o correspondente tem que pensar como cabeça de gestor, como cabeça de empresário, e não mais como corretor, né? Quando você quebra essa visão, você já começa a olhar esse mercado de forma diferente. É um mercado que vem se regularizando a cada dia. Putz, quando eu entrei isso em 2014, você pagava o comissionamento toda à vista, depois entrou diferido. Então você tem várias novas normas do regulador que todo dia está batendo na porta. E é um mercado que, como eu falei, ele está se regulamentando. Então é importante para o correspondente ajustar esses processos, ajustar fluxo, para que amanhã ele permaneça nesse mercado. A gente aqui no banco olha muito essa questão da perenidade, né? A gente acha que esse mercado de fato é um mercado perene, porém o correspondente precisa se ajustar essas normas, né? Do regulador, Perfeito. as normativas internas dos bancos, né? E deixar também de ser monoproduto. Não dá para sair fazendo loucura, Não né? dá pra sair. No Consignado a gente tem visto muito isso. Inclusive, a gente acompanha alguns correspondentes na questão da autorregulação. E me chamou muita atenção esse ano, não sei se vocês tiverem esse feedback de algum correspondente, porque as regras ficaram muito mais rígidas, não que elas tenham sido alteradas, mas a forma como a auditoria pela UI foi feita esse ano, ela trouxe A avaliação, né? muito mais criteriosa. Isso demonstra que, no caso, a Febraban, ela está muito mais preocupada hoje com realmente a qualidade. A Febraban, porque eu trago aqui todos os bancos de uma vez, né? Sim. Com a qualidade dessa operação. O correspondente, ele tem que realmente, né, o banco, na realidade, ele quer se certificar realmente que aquele correspondente tem a capacidade de atender o cliente dele com a qualidade que ele Sem teria. dúvida. Né? E a gente trazendo aqui um banco 100% digital, o C6, ele certamente ele quer operar com quem tem essa capacidade, com quem vai trazer essa segurança para a operação, que vai te dar esse retorno e que vocês possam também dar esse retorno para o correspondente. Né? Tem que fazer sentido. Né? E não sei se você ia falar. Mas, assim, o que vocês veem na ponta, né, nessas visitas comerciais, como que vocês olham que o correspondente tem se movimentado nessa questão de se adequar? Depois o Thiago complementa aí. Sobre a autorregulação, realmente o regulador, né, ele tem exigido muito dos bancos, tá? A gente teve uma primeira leva, se eu não me engano, dezembro de 21 para 22, tá? Exigiu que a gente entregasse um número de subestabelecidos, tá? Para quem não conhece, o subestabelecido é quando você deixa de ser parceiro informal do seu correspondente e cria-se um vínculo contratual com o banco, né? Abaixo de um Corban maior, de um parceiro maior, ou muitas vezes se o parceiro já tiver tamanho, diretamente com o banco. Então, assim, a gente teve que colocar essa turma que não estava
formalizada ali, né? Tava no para dentro informal. do processo. Depois o Banco Central exigiu da gente saber quem é que está digitando essas propostas. Perfeito. Quem são essas pessoas, onde elas estão, o perfil delas. Então a gente criou a biometria. Ou seja, todo contrato, toda operação hoje para entrar no sistema, o digitador tem que fazer a sua biometria e a gente identificar quem é o parceiro. Isso é novo do C6, né? Isso. C6. Algumas instituições também correram para esse modelo, tá? Então, assim, a gente hoje tem um modelo digital, tem um modelo de biometria, então tem um modelo de cadastro subestabelecido, ou seja, a gente está trazendo essa turma toda para a formalidade, tá? Porque o Banco Central quer saber de onde vem a operação. E é importante também para eles. Hoje, como o Thiago disse, não dá mais para amadores. A gente que visita aí, principalmente nossa região, né, o Norte e Nordeste, que é uma região em relação ao Sul e o Sudeste, que precisa mais evoluir nessas partes tecnológicas, de entendimento de negócio. Então a gente vê as empresas se modernizarem. A gente vê, chega nas visitas, a empresa já está estruturada, as empresas têm setores determinados, tem processos, como o Thiago falou, né? Alinhados. Então, assim, a gente vê um movimento da turma partindo para uma profissionalização. E isso é importante, porque às vezes a gente, quando entra uma regulamentação dessa, da gente ter que botar uma biometria, ter que subestabelecer, ter que ser tudo no digital, a gente enfrenta as resistências. Sim. Mas tudo isso é em prol do quê? Da continuidade do mercado. Da segurança, né, desse segmento. Mercado. Vocês estavam conversando aí, eu estava aqui pensando. O segmento de correspondente bancário, ele traz uma expressividade enorme para a nossa economia, né? Sim. Então, você não pode continuar como lá no início, né? De certa forma, na informalidade que tudo começou. E também pensando na questão do consumidor, né? Que eu entendo que todas essas mudanças, elas acontecem, né, pelos órgãos reguladores, pelas próprias instituições que vão alterando para trazer uma segurança para o cliente final. Né? Eu sempre falo isso, que nós temos um cliente, a maior parte do nosso público é um cliente vulnerável, né? Um cliente que ele precisa e na verdade, mesmo que não fosse, né? Se você está ofertando um serviço, você precisa fazer isso da forma mais transparente possível, trazendo segurança para aquilo que você está ofertando, né? Sem falar que o cliente hoje, Pamela, é um cliente exigente. O cliente hoje, seja esse público aí de 40, 50 e poucos anos, seja o próprio idoso, é um cliente que tem WhatsApp, que tem internet, que tem TV, é um cliente informado das notícias. Sim. Então, assim, é diferente de 10 anos atrás a forma que você tratava esse cliente. Hoje você dá o prazo, dá o horário, dá tudo, ele quer receber, ele quer muitas vezes saber o que é que está assinando. Então, assim, você precisa estar preparado para receber o cliente. Sim. Não é só a estrutura física, você precisa dos funcionários. Hoje a gente tem que colocar nas lojas o quadro de serviços que é regulamentado. Então, assim, o negócio mudou. É um negócio, o consignado, como eu falei, estou há 18 anos, é um negócio apaixonado. Tudo que eu tenho na minha vida profissional, pessoal, foi através do consignado. E eu acho que muitos assim também, seja trabalhadores de banco ou de correspondente, seja os parceiros de negócio, são pessoas que conquistaram muito com o consignado. Mas até a gente chegar ao que a gente chegou hoje, a esses digital, biometria, tudo automatizado, o cliente recebeu o dinheiro com 30 minutos, a gente teve um longo caminho, que várias pessoas trilharam esse caminho e construíram esse caminho. Muitas vezes, como eu disse, distorcidos pela imprensa, ouvindo só um lado do negócio, entendeu? Mas até assim, essa construção que aconteceu, foi trilhado um caminho, muitas pessoas evoluíram, né? E hoje é o consignado que emprega milhares de famílias, milhares de pessoas, que gera receita, renda para o Brasil e que é um negócio muito importante, né? Quando a gente pensa nisso, em toda essa mudança, e que bom que mudou, né? Porque nós estamos falando de um segmento super expressivo. Sim. E tem essa questão do consumidor, né? Dessa segurança e também de retirar essa imagem de vilão, como a gente estava falando.
Tudo isso é uma construção. Então, essa imagem de vilão do empréstimo consignado só vai mudar quando eu demonstrar que eu trato isso com uma profissionalização, né? Perfeito, Que eu trato com profissionalização, pensando no meu cliente, pensando na estabilidade do setor. Aí sim nós vamos construir todas essas mudanças. Sem dúvida, Pamela. Assim, isso no C6 é muito claro pra gente, essa questão da segurança jurídica, segurança do cliente e da qualidade da operação. Isso lá pra gente é ponto-chave, tá? Inclusive, o banco tem até premiação por essa qualidade. Então, a gente recebe esses indicadores mensalmente, né, de cada correspondente. A gente faz treinamento com essa galera, quer seja de físico, formalização, né, quer seja de algum descasamento por conta do fluxo de processos judiciais. Então, a gente faz esse treinamento direto com o correspondente. E a gente tem vários indicadores de AAA, A, B, C. Então, a gente diariamente olha essa qualidade. Acho que isso é importante para o nosso Acompanhe os segmento. índices, Faz né? parte, Sem dúvida. é uma preocupação da instituição, Sem né? dúvida. A gente tem isso muito bem definido e muito claro nesses dois quesitos aí. Para ter uma ideia, a gente recebe índice, Rafael, Pamela, da operação do correspondente com 7, 14 dias. Tipo, você está vendendo hoje, quarta-feira, daqui a 7 dias a gente recebeu o índice se os clientes que você vendeu hoje reclamaram. Se houve algum tipo de questionamento. Cancelamento. Isso é o que a gente chama de DOB 7, DOB 14. Ou seja, a gente vê como é que está a carteira, Sim. se está saudável. A qualidade daquela operação. A gente tem um índice, então, você fez 100 contratos. Por que, sei lá, 20 contratos foram reclamados? 20 contratos, o cliente ligou para a central para pedir o boleto de arrependimento. Então a gente chama o Corban, pontua. Cara, foi o que aconteceu? Foi numa OF? Foi algum parceiro teu determinado? Então isso é importante para manter a qualidade. Porque quando a gente fala em qualidade, a gente fala também em mitigar prejuízo. Sim, com Risco, certeza. Então, assim, quanto mais reclamações judiciais a gente tem, contestações, arrependimento, a gente gera um desconforto para o Corban que a gente vai Sem ter que dúvida. fazer. Isso traz o entendimento Isso, que ele débito. não está formalizando o contrato Perfeito, devidamente, de forma né? correta. Com Não, e às todo vezes facilita no esclarecimento. processo de gestão, porque ele traz uma clareza, né, Sim, para o há correspondente. uma Se eu te mostro bem que, atuação, olha, né, imediata. você tem uma operação que foi reclamada e a digitação são todas do código tal. Tal. Ele consegue identificar na ponta quem é o que representa o risco, porque às vezes é o parceiro que é um correspondente que atua só com parceiros. Isso, né? às E vezes ele tem 1000 parceiros. E às vezes 2, 3 parceiros, ele está onerando a carteira dele toda. Na verdade, Então, a gente vai possibilita bem uma na atuação raiz. imediata tanto de Isso. vocês quanto do próprio correspondente Perfeito, bancário, justamente. né? É isso mesmo. É isso que a gente fala. O banco, hoje, ele é realmente um parceiro comercial do correspondente bancário, né? Ele consegue, com a estrutura que ele tem, oferecer essas ferramentas que possibilitam ao correspondente bancário gerir o seu negócio de forma mais profissional. E não é só nisso, a gente vê os bancos fornecendo capacitação, que vocês falaram, né? Tem curso, eu tenho curso de autorregulação, LGPD, vendas, várias formas que dão ao correspondente, até sem nenhum custo, essa possibilidade de capacitação e de profissionalização do negócio. Gente, está chegando aqui praticamente ao fim da nossa conversa, desse bate-papo de hoje. E eu queria, assim, para a gente já iniciar esse encerramento, que vocês, pensando dentro do nosso modelo de negócio, do nosso segmento, qual que seria, assim, para os correspondentes que buscam, né, esse sucesso, essa perenidade que vocês trouxeram dentro da operação, quais seriam os elementos cruciais para manter essa operação bem sucedida? Boa, Rafael. Deixar os agradecimentos para o final, né? Mas é como a gente falou ao longo, acho que quase 50 minutos que a gente está conversando aqui. Qualquer negócio que você vai entrar, qualquer segmento, você precisa entender. Tá? A gente tem vários correspondentes que estão conosco há anos, né? No mercado, quando eu falo. E tem novos correspondentes que surgem no dia a dia. Como todo dia surge um cara que abre uma pizzaria, que abre um restaurante, que fomenta um novo negócio. Então, assim, procurar entender o negócio que você está fazendo. Como eu disse também, você é visitado constantemente por vários gerentes comerciais de correspondentes, que aumentou muito o nível também. Os gerentes hoje de correspondentes, a gente tem que dar o parabéns, que viraram os consultores, a galera também evoluiu muito. Você é visitado pelos gerentes de banco. Então, ouça, procure absorver, tenha a cabeça aberta,
para as oportunidades que são inseridas nas visitas. Então, assim, e direcione que você tem mais perfil. Eu tenho mais perfil para trabalhar com um parceiro de loja, o perfil de trabalhar com um parceiro na ponta. Invista no seu negócio em segurança, invista em processo, tá? Não seja monoproduto, né? Tenha mais opções. Hoje a gente tem aí, por exemplo, o C6, a gente está aí com financiamento de veículo, tá vindo o Car Equity, que é para refinanciar o seu veículo, tá vendo o Home Equity, que é para financiar o imobiliário, né? O seu imóvel, tem o seguro, a gente quer entrar com capitalização. Então, assim, são 3 anos que pra gente parece que foram 10, né? Em termos de produção, de venda, Verdade. de crescimento, de abranger nacionalmente o C6, mas ainda tem muita coisa que tem por vir. E quando o correspondente, quando o banco chegar com essas oportunidades, como foi a portabilidade agora, a gente bateu recorde atrás de recorde desde maio na portabilidade, e quem entendeu isso e direcionou a sua empresa para isso, colheu frutos. Tem muita gente ganhando grana na portabilidade. E agora, quando entrar o LOAS, você vai poder vender o novo e ter um produto que você não tinha antes. Então, acho que o grande recado que eu quero deixar é que não deixe, como a gente diz aqui muito no Nordeste, né? O cavalo selado passar na sua frente. Quando você receber essas visitas, ouça, tente identificar onde você pode colocar a sua empresa nesse nicho, nesse segmento que está sendo ofertado. Não fique preso apenas a um produto e se profissionalize, né? Reforçando mais uma vez, se profissionalize, tenha um bom advogado, né? Para poder acompanhar suas causas, tenha um bom contador na parte tributária. Porque hoje a gente pensa às vezes, eu tenho que ter um bom suporte, tenho que ter um bom gerente, mas a gente não pode esquecer nunca da retaguarda. Porque se a gente deixar a porta aberta, às vezes o que vai entrar pode ser mais nocivo do que você está trazendo de bom. Então, um recado que eu queria deixar seria esse, de profissionalização, de cabeça aberta, de mente aberta, de entender os novos produtos e seguir o caminho que o mercado está dando. Às vezes você quer seguir um caminho que não é o caminho do momento. Então, você segura ali e segue aquele caminho que está sendo direcionado por quem está no mercado, por quem está no dia a dia, né? Perfeito, Marcelo, você falou muito bem, né? Eu acho que essa parte da capacitação, né, do correspondente, eu acho que precisa também se buscar mais consultorias, né? Acho que isso é fundamental. E ajuste de processos, né? De todos os sentidos, né? Acho que essa é a grande sacada. A gente percebe que o mercado ainda tem muitos correspondentes que a gente chama de antigão, né? Alguns não acompanharam essa evolução do mercado e sofrem muito no dia a dia, né? Então, a minha dica é essa: se profissionalize, busque consultorias, né? Azeite os processos internos para diminuir esses riscos, né? Riscos de fraude, enfim. Acho que é isso. Excelente, e a gente só tem a agradecer a presença de vocês, né? Eu sei que a agenda de vocês é super corrida, a gente já tem algum tempo que queria fazer esse bate-papo aqui com o Marcelo e com o Thiago, e que bom que deu certo. Legal. Que bom que vocês estão aqui, a gente cedo da manhã aqui para eles gravarem, numa agenda corrida de visitar N correspondentes, mas deu tudo certo. E eu achei sensacional conhecer um pouco mais de vocês, porque eu sempre tive muito sempre gostei de graça, né? Eu falo assim, às vezes, quando eu já olho pra pessoa e a gente se identifica, né? A gente sempre teve uma facilidade muito grande, né? Já tive vários momentos de tratar com vocês. E hoje eu achei muito interessante conhecer um pouco mais. Eu achei que vocês agregaram muito e eu tenho certeza que vai trazer realmente muitos insights para os nossos ouvintes. Sem dúvida. Eu, em especial, agradeço muito o convite, tá? Finalizando aqui a minha fala, agradeço muito aqui o convite de vocês dois, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, parabenizar o canal, né, Pode Consignar, já é sucesso, estourou no Brasil, você pode ter certeza disso, né, e agradecer literalmente, né, a oportunidade. Eu acho que vocês dois vêm desempenhando um papel muito bacana, tanto na Moreira e Bacelar, como também no Pode Consignar, levando informação, né, para o correspondente. Eu acho que isso é muito bacana, principalmente aqui na nossa região, que tem um público também carente, né, de ouvir essas informações, de estar trocando ideia com o gerente dos bancos, né, e levando literalmente informação para essa galera. Então, obrigado, parabéns pelo canal, desejo muito sucesso para vocês dois,
tanto na vida pessoal como também na vida profissional. Obrigado. Muito obrigada. É o que a gente fala, tu falou uma coisa, mas a gente sempre fala. Que assim, o nosso propósito, quando a gente decidiu fazer isso, é realmente tentar contribuir com o segmento, porque a gente acha que é fundamental. Às vezes, a gente percebe muito isso quando a gente faz live ou alguma... que a gente chega em pessoas que talvez não teriam Sim. aquela informação. Sim. Né? O pastinho, às vezes, que vai operar. Sem dúvida. Ou seja, que faz parte dessa operação e desse segmento. E eles não teriam acesso, às vezes, de outra forma. Então, a nossa ideia é, com a contribuição das pessoas que a gente convida, conseguir aumentar a informação, trazer a necessidade do correspondente para entender que ele precisa mudar, se adequar e se profissionalizar. Eu acho até que a tratativa de vocês, a fala de vocês, né, em cada live, em cada pode consignar, em cada podcast que se fala, isso é muito simples, é muito claro, Sim. né? Pelo menos na minha percepção, isso é muito claro como vocês falam, né? Então isso é bacana, traz uma sensação muito boa para quem está ouvindo lá do outro lado. Eu acho que essa essência é que deve se manter aqui, né? Muito bacana isso. Eu acho que o Thiago já falou parte dos agradecimentos, né? Eu acho que é uma bela de uma sacada criar esse podcast aí de disseminar essas informações. Espero que a gente tenha contribuído com a turma aí, deixado o nosso recado. Eu sei que já vieram outros bancos aqui, já veio correspondente. Então, acho que o bom é isso, tá ouvindo todos os lados, né, do consignado. A gente pode até, a título de sugestão, no futuro trazer, sei lá, algum cliente para passar uma experiência, ou alguém até de um órgão regulador também, entendeu? Interessante para mesmo. poder passar também a visão que eles têm do consignado. Mas eu acho isso super bacana, porque, como eu disse, a gente precisa passar mensagens positivas do nosso negócio. Eu acho que o nosso negócio, às vezes, ele é muito bombardeado injustamente. A gente sabe, como eu falei já, né? Tem momentos que tem más profissionais que realmente estragam o mercado, como tem todos, mas eu acho que as notícias boas, as notícias positivas, o que a gente faz pelos clientes, a gente vê um parceiro que a gente pega moto, o cara tem que rodar 50 quilômetros para chegar num sítio, para chegar lá no norte, o cara são 2, 3 dias de barco. Então esse trabalho a rede de agências não faz. Então quem faz é o correspondente bancário, é o parceiro. É o canal externo, e vocês estão de parabéns por fazer isso, de acordar cedo, atrás do ganha-pão, de correr atrás. E assim, falando aqui do C6, pode contar com a gente, que a gente vai procurar cada vez mais se modernizar e tentar facilitar a vida de vocês no dia a dia. É isso, boa. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado e é isso aí. A gente encerra por aqui o 4º episódio do Pode Consignar.